Boa noite a todos, Pai seja convosco, amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé no nome do Senhor Jesus. Hoje não está tão frio como terça, como ontem. A glória de Deus, né, irmãos? Deus sabe o que a gente precisa, né? Amém, irmãos? Você está aqui comigo? Está tudo bem? Vamos fazer uso dos dons que Deus nos deu. Uma língua linda para falar o que é reto, bom. Mãos santas para levantar diante do altar, né? Nos deu poder para agradecer e bendizer o seu nome. Então levante as mãos, vamos erguer nossa voz, vamos falar ao nosso Deus, vamos dizer que Ele é maravilhoso, vamos agradecê-lo e honrá-lo. Deus, obrigado por essa noite, pelo dom da vida, pela unção, pela revelação, pela glória do Senhor que nos faz viver além das circunstâncias, Pai. Bendito seja o Senhor que nos salvou com santa vocação, que nos deu, Senhor, no Teu nome todas as coisas, Pai, pela Tua palavra que diz respeito à vida e à piedade. Nós estamos aqui, Deus, na plenitude da Tua bênção, Pai, na plenitude da graça do Espírito Santo, para nos mover em fé, em amor, em adoração, para nos mover em vitória, em libertação, em cura. Então nós clamamos aqui neste lugar: vem tomar o Teu trono, vem executar as Tuas ordens. Nós somos os Teus ministros, Teus adoradores, Teus filhos, ó Deus. Nós queremos agora sermos canais de bênção, de transformação. Nós queremos declarar vida, Senhor, sobre as nações da terra, sobre os nossos vales secos e áridos. Nós chamamos as virtudes do Senhor, nós chamamos o agir do nosso Deus sobre os nossos lares, família, sobre a nossa cidade, amigos, meu Pai. Nós cremos que pela nossa vida, Deus, Tu abençoa todos aqueles que precisam. Então abençoa agora, Pai, tanto os grandes quanto pequenos. Abençoa agora no Teu nome, Deus, a nossa visão, a nossa forma de cultuar a Tua igreja. Traz agora, Deus, sabedoria no Teu nome. Traz agora discernimento no Teu nome. Traz agora cura no Teu nome, Senhor Jesus. Traz agora revelação, direção. Quebra as cadeias, ó Deus, dá visão aos cegos no Teu nome. Tira as escamas dos olhos, tira os medos, as ansiedades. No Teu nome faz cair agora, Pai, toda a ansiedade seja levada sobre Ti, como está escrito na Tua palavra. Aquele, Senhor, que busca a Tua face nunca será confundido ou envergonhado. Então, Senhor, toma agora todo lugar de vergonha, de ansiedade, todo lugar de dúvida. Renova agora as forças, ó Deus, alcançado. Traz agora vigor, ó Deus, alcançado. Renova agora, Deus, o Espírito Santo, Deus, de zelo, de adoração. Traz uma unção de alegria, de adoração na Tua presença. Traz a unção que resplandece o rosto da Tua igreja. Traz experiências hoje, Senhor. Muda agora as realidades, sejam elas impossíveis, sejam elas de doença, sejam elas de família, aonde estiver o mal atuando, retendo, resistindo, ó Deus, em nome de Jesus, nós bradamos a Tua vitória e a Tua força, e declaramos: o Senhor é conosco sobre a nossa herança. Toda a nossa herança, Senhor, está entregue. Nenhum inimigo vai reter, vai tomar, vai esconder. Nós chamamos luz agora sobre as trevas. Ordenamos agora que se dissipe o poder dos males, que saia o poder dos demônios, que seja quebrado as palavras e as sentenças. Ó Deus, no Teu nome, Senhor, nós estamos aqui para Te adorar. Clamamos que nos santifique agora. Tome o nosso culto, o nosso louvor. Tome a Tua igreja, as famílias. Tome as nossas portas. Tome agora. Dar-nos, ó Deus, pela Tua unção, toda a clareza de propósito, Pai. Nos une, nos faz um povo só, abençoado, Deus, totalmente fortalecido no poder que há no nome de Jesus. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda, Espírito Santo, a orar, nos ajude a profetizar, nos ajude a crer, nos ajude a fazer tudo quanto o Senhor confiou nas nossas mãos, para a glória do nome de Jesus. Nós Te pedimos, nós Te exaltamos, Te aplaudimos, Te damos a glória, Te damos a glória. Você pode se assentar. Aleluia. Diga: Deus é bom, não vai me deixar dormir na hora da pregação. Amém, irmão? Você crê nisso? Amém? Aleluia. Querido, Deus é tão lindo, tão digno, tão fiel, tão poderoso. Diga amém, irmão.
É tão gostoso ser elogiado, é uma coisa do céu. A Bíblia diz que Deus nos elogiou. Quando a palavra do Senhor diz em Efésios que Deus nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, quer dizer que o Senhor lá nas alturas, igual Ele fez com Jó, o diabo estava lá cirandando a terra e ele observou uma pessoa assim diferente das demais. Um homem, uma família, uma casa, toda ela muito bem montada, uma família que celebrava, que se unia, que fazia almoço, que fazia comunhão juntos. E a palavra de Deus diz que Satanás ficou lá rodeando. Mas que gente diferente que é essa? Que casa tão assim, né? Admirável essa casa. E o Senhor disse assim: de onde é que você está vindo, Satanás? E a Bíblia diz que ele respondeu: eu estou vindo de rodear a terra, de passear por ela. E o Senhor disse: você estava olhando o meu servo Jó, né? E Deus, irmão, lascou elogios sobre o Jó. E o Senhor falou assim para o diabo: está vendo ele? Aquele é meu filho, homem justo, íntegro, que se desvia do mal. Você não viu o outro, né? Você tá assim, você está parado sem entender como que alguém pode ser assim. Jó é abençoado mesmo. Jó é um homem reto mesmo. Jó é um homem favorecido mesmo. E o diabo disse: mas é porque o Senhor cercou, o Senhor não deixa eu tocar nele. O Senhor não deixa eu fazer o que eu quero com ele. O Senhor não deixa eu tirar dele tudo aquilo que ele confia que é algo assim esplêndido. E o Senhor, querido, disse assim: Satanás, eu sei quem é meu servo. Diga: Deus sabe quem eu sou. Querido, eu gostaria que você tivesse a fé que Deus tem em você e não que o diabo pensa que você tem. O diabo achou que a fé do Jó era uma fezinha de todos os homens. Mas homem que anda com Deus tem fé de Deus. Diga: homem que anda com Deus tem fé de Deus. Sabe o que é fé de Deus? Deus não te fez para andar e cair. Deus te fez para andar e aprender, querido, a correr, a desenvolver suas habilidades e a chegar onde você precisa. E se cair, pastora? E se machucar e se ferir? O mesmo Deus, irmão, que nos fez em Cristo Jesus, sabe de todas as coisas que nós precisamos. Deus, Ele nos ama e Ele nos enriqueceu no seu amor. O amor de Deus, eu fico, irmão, indignado quando nós, às vezes, tratamos o amor de Deus como fosse uma fé para ir na igreja. O amor de Deus não é isso, querido. O amor de Deus é muito mais além. Você precisa ser livre. Sabe por que eu sou livre, irmão? Porque eu conheço uma unção que não acaba. Eu conheço e tenho uma unção inesgotável. Diga: há uma unção que não acaba, inesgotável. Que unção é essa? É a unção que me faz, querido, chegar em todos os momentos onde Deus me espera. Você sabia que hoje, nesse dia, existe um momento que Deus espera falar com você? E eu não estou falando do culto em si, porque às vezes o culto te prepara para você ir aonde Deus te espera. As situações te preparam para você chegar onde você tem que ir. Eu quero ler com você Juízes, vamos lá. Eu quero que você leia a palavra do Senhor rapidamente. Eu não vou, querido, tomar muito do seu tempo, porque eu tenho pedido para Deus a graça de apenas viver e perceber o que o Espírito do Senhor quer fazer nas nossas vidas, pegar aquilo e viver a nossa história. Isso é fé. Nós não precisamos enrolar ninguém para ter fé. No domingo, o Espírito do Senhor tem falado grandemente conosco sobre o poder de ser transformado pela bênção. Na terça-feira, nós tivemos uma reunião de ministério, onde o Espírito do Senhor falou aonde é que nós estamos sendo desviados. Pastora, crente se desvia o tempo inteiro se não vigiar. Diga: crente também se desvia. Diga: crente também se desvia. Irmão, você já viu uma pessoa que se desvia do caminho? Nós nos desviamos. Eu vou te dar um exemplo bem prático. Pensa, mulher é a coisa que mais se desvia no mundo. E eu não estou falando aqui contra as mulheres. Mas a mulher sai para fazer uma coisa, ela faz 10. Quantas vezes ela se desviou? 9 vezes. Ela sai para fazer uma coisa, ela faz ali um tanto, irmão. Eu estou falando de mim, estou falando que essa é a natureza. A gente se desvia. Sai para ir no mercado, eu lembro que eu tenho que passar não sei aonde, eu quero mais aquilo, eu preciso daquele outro. E essa realidade, querido, às vezes na fé é perigoso. As pessoas se desviam no caminho que elas acham que estão fazendo a coisa certa. Você está vendo? Eu vou no supermercado, eu preciso comprar comida hoje, eu preciso ir trabalhar. Quantas pessoas se desviam no caminho do trabalho? Quantas pessoas se desviam indo para a escola? Quantas pessoas se desviam voltando para casa?
Eu vou continuar falando para você de canseira, que é uma coisa natural, mas eu quero falar para você, querido, de poder, que é algo espiritual e que vem por causa de uma visão. Nós podemos nos desviar, seja porque estamos cansados, seja porque estamos distraídos, seja porque não estamos vigiando naquilo que é nosso, porque quando você tem uma hora para as coisas, você se desvia mais avexado. Você já viu pessoa que se desvia mais rapidinho? Ela dá uma desviada assim e já volta para o lugar dela? Já viu pessoa que se desvia, mas elas são assim mais rápidas. Tem uns crentes que se desvia, mas são demorados, irmão. Se desvia e passa tempo naquela coisa lá. Se desvia e passa tempo. Você já viu um crente desviado aqui? Conhece algum desviado? Não fala não, olha para mim. Sabe, querida, as pessoas que se desviam aqui, passa hora desviado. Não sei se você conhece. Isso aqui é um celular, viu, querido? Passa hora desviado nisso aqui. Ele roda quilômetros, irmãos, aqui, em todos os negócios que passam. Eu não sei o que ele está procurando, ele está desviado. Você sabe que ele está desviado ali, né? Ele não está fazendo nada que precisa, porque se ele estivesse fazendo alguma coisa, ele parava. Quando você sabe o que tem que fazer, você para fazer o que tem que fazer. Mas, querido, eu estou dizendo tudo isso, porque o trabalho do diabo é desviar as pessoas. E muitas vezes ele nem precisa de muito trabalho, ele só dá sugestão. Você já se desviou orando? Só eu? Esses aqui, Senhor, devia estar indo para a glória já. Quantas vezes, pastora, a senhora já se desviou orando? Várias vezes, querida, eu tenho que botar a minha cabeça e dizer assim, cala a boca, alma. Eu vou terminar. Mas aí você está orando, meu Deus. Querido, teve um dia que eu estava aqui na igreja, que eu me desviei na hora do culto. Eu esqueci a panela ligada em casa. E eu me lembrei, sabe, na hora do culto, que eu fechei o olho para orar. Me desviei na hora, querido, não conseguia mais orar. Eu saí e peguei o carro e fui em casa. Porque se imagina, já teve várias vezes que eu me desviei em casa, que eu queimei várias panelas, porque eu me desviei do que eu estava fazendo. Não tem nada com o diabo, foi eu que me desviei. Não foi o diabo que queimou a minha panela, foi eu que deixei o fogo ligado. Você está entendendo que não foi o diabo que fez nada, foi eu que fiz? Eu me desviei. Quantas vezes eu estou desviado? Deus falou isso na terça-feira, você devia estar aqui, era para o ministério. Irmão, você pensa que ministério é quem trabalha na igreja? Ministério, querido, é um lugar que está te preparando para ser a noiva de Jesus. Tá, querido? Jesus não vem salvar o ministério, o Senhor vem buscar uma noiva. Diga, Jesus vem buscar uma noiva. Só que muitas pessoas vão se desviando. Eles dizem, eu vou na igreja, mas eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Eles vão se desviando. Vamos para Juízes, capítulo de número 16. Nós saímos lá do... Ai, será que eu vou voltar lá, Senhor? Vamos voltar em Juízes 8, que eu quero te pegar lá, na canseira do Gideão, onde nós falamos. Você lembra da fadiga? Irmão, tem coisa que cansa? E deixa eu te falar que tem uma coisa que me cansa. Segredo nosso. E para todos que estiver online. A igreja cantar para Deus. Fiel tu és, Senhor. Desviada. Irmão, eu vou falar para... Você pensa assim, a pastora quer que todo mundo seja extravagante. No dia que você conhecer Jesus e você queimar no fogo, eu duvido que você vai ser essa pessoinha aí que você é. Diga à pessoa que está do seu lado, que Jesus te queime hoje. Fala para ela. Como assim, pastora? Em nome de Jesus, irmãos. Não tem como eu falar. Minha fé está em Cristo. Eu estou dando um testemunho. Eu quero impactar. Eu quero que as pessoas acreditem. Firmado nele eu estou. Ele é a minha rocha, que nunca me deixou. Aí eu canto como? Pensando no arroz e feijão que ficou para comer mais tarde. Diga à pessoa que está do seu lado, abre os olhos, fala para ela abrir o olho. Tem um dormindo aí do seu lado. Acorda ele, fala, irmão, abre o olho, canta para Jesus com vontade.
Querido, lá no céu só vai quem já aprendeu. Diga a pessoa que está do seu lado, para o céu só vai quem já aprendeu. Então é melhor você aprender depressa, entendeu? Eu estou tentando ainda te ensinar, irmão. E aí o Espírito de Deus me mostrou. Eu estava olhando aqui o Samuel, eu estava tentando pegar um exemplo de qual deles aqui usava mais habilidades para mostrar para você, quando você não está desviado, como é que você se concentra. Uma pessoa desviada é meio desconcentrada, você já viu, né? Ela não concentra. Mas quando a pessoa, pastora, por que esse negócio de desviado? Eu também não sei, irmão. Eu acho que tem gente desviada na igreja hoje. Diga para a pessoa que está do seu lado, eu acho que tem crente desviado aqui hoje. Fala para ela. Irmão, eu estou achando que vem uns desviados para a igreja hoje aqui. Pastora, o que é isso? Eu também não sei, irmão. Eu sei que ele está falando desse negócio. E aí eu fiquei pensando, Deus, qual deles eu poderia usar aqui para dar um exemplo de nós estarmos concentrados naquilo que nós estamos fazendo, independente das coisas que estão chamando a minha atenção. Imagina os enfermeiros que estavam com a cabeça já em casa, tendo que voltar agora para aquela cirurgia, senão o paciente vai morrer. Senão aquilo tudo pelo qual ele jurou. Ele fez um juramento quando ele foi formado de ser fiel, de ajudar as pessoas a estarem bem. Mas ele está cansado, os olhos dele estão irritados. Você já viu quando você está com suor nos olhos? Você já viu quando você está trabalhando e você tem que olhar para cima e está pingando, e às vezes o suor arde nos olhos, mas você não pode perder a concentração, porque senão você erra a medida, você erra o que você precisa fazer. Quando um aluno está fazendo uma prova e ele começa a pensar no namorado, querido, vai tudo embora. Começa a pensar em outras coisas, aí tudo se desvia da cabeça, sai daquele lugar, dá um branco, e a pessoa tem que fazer aquela prova, é aquela prova para ela entrar naquele lugar, mas ela está pensando na pessoa que falou mal dela, aquilo vai desviando, ela está pensando em tudo que ela não conseguiu fazer. E aí, pastora? A palavra de Deus diz que Gideão não se desviou por causa da canseira e não perdeu a visão por causa da canseira, porque a bênção de Deus é maior do que a canseira, é maior do que as cobranças, é maior do que o meu enfado, é maior do que todas as coisas que estão acontecendo comigo e à minha volta. Todas as coisas, querido. Nós podemos nos cansar de tudo, mas você nunca vai ter razão de perder o foco se você clamar ao nome do Senhor, se você pedir a presença de Deus. Você tem que se cansar de perder para a canseira. Você não pode aceitar perder, querido, para as lutas, perder, querido, para os problemas, perder para o pecado. Você tem que parar. Você tem que avançar, independente da situação, porque a vida de Gideão aqui, ele estava com 300, ele tinha 32 mil. Pensa numa pessoa que já deve ter enfrentado todos os limites na sua mente, de que, meu Deus, como é que eu vou conseguir agora terminar aquele trabalho com esse número aqui resumido? Menos do que 10% de tudo que ele tinha. Agora eu vou perguntar para você, menos do que 10% com que ele começou a sua carreira para fazer a vontade de Deus, ele terminou com menos de 10%. De 32 mil, ele terminou com 300 homens. Porque 22 mil deles eram covardes. Não tinha, querido, coragem. Quando o negócio era enfrentar o mal mesmo de perto, quando o negócio era enfrentar o pecado, quando o negócio era enfrentar a espada, quando o negócio era enfrentar noites em claro, jejum e oração, batalha espiritual, muitos não tinham coragem, queriam a vitória, mas não tinham coragem, querido. Então, quando Deus disse, covarde, medroso, vai embora, 22 mil de uma leva só, ficaram 10 mil. O Senhor disse, vamos fazer tem gente mais aí, Gideão, esse povo é muito, vamos fazer mais um teste. A Bíblia fala que então, você conhece, ele passa pelo ribeiro e o Senhor manda ele fazer um teste. Ele estava indo para uma vitória. Então preste atenção, a vitória de Deus na nossa vida não é com tudo aquilo que nós contamos que parece que vai ser e que vai dar certo. A vitória de Deus na nossa vida, não se entristeça, não se distraia, não perca o foco, porque nós queremos a vitória não é pelo que nós temos, é pelo Deus que é real para nós. A nossa vitória não é pela quantidade, pela força, pela ajuda. A nossa vitória está no nome do Senhor Jesus Cristo, no
nosso Deus nós temos vitória, e não importa quantos males nós tenhamos que enfrentar, ou quantas baixas nós tenhamos que ter, tirar o quanto de você, não tem poder o quanto tiraram de você de mudar a tua história de mais do que vencedor. Arrancar o que de você? Deus é maior na sua vida para multiplicar, para fazer prosperar a tua vida e te enriquecer. A palavra de Deus diz que Gideão, querido, foi baixando o número, foi baixando a situação, ficou com 300. E Deus, pastora, Deus deu espada, afiadíssima para eles. Deus deu para eles, pastora, um monte de cavalo, para todos eles fazer barulho. Deus deu para ele o melhor exército. Não, querido, Deus deu para ele apenas uma unção que vê o impossível e que faz, querido, acontecer aquilo que os homens não imaginam que Deus só pode fazer. Deus não deu o que Gideão queria. E Gideão não ficou lá com raiva e não disse, vai mandar outro, então não vou mais não. Com 300 para essa guerra aí, com essa condição, fazer esse trabalho. Querido, muitos se acovardam, porque não tem isso, porque não tem aquilo, não vou não. Só vai ter fulano. Você já viu algumas pessoas que param de fazer algumas coisas porque é o fulano que vai estar, ou é o outro que não vai, ou aquilo que ele queria não está ali? E ele diz assim, então, não está. E aí? Quantas vezes, irmãos, a Cristina, assim que ela estiver bem, eu vou pedir para ela dar o testemunho dela aqui. A Cristina precisou passar por 4 cirurgias em uma só. E ela sabe o caminho que ela passou para enfrentar as cirurgias que ela passou. O Ivan e os meninos sabem quantos dias foram difíceis, porque ela começou a perder antes de entrar na mesa de cirurgia. Você lembra de quase um mês que ela ficou internada lá em Piracicaba, né, Ivan? Com uma cirurgia já marcada, começou a ter problemas de outras coisas que nunca tinham acontecido antes. Eu estou chamando a sua atenção, querido, para avançar, porque o nosso Deus não é de brincadeira, não é brinquedo, não é de plástico, não é de madeira, não é de ouro, não é de prata. Nosso Deus não é um pedestal, nosso Deus é o Senhor dos exércitos, é o Deus que garante a vitória, é o Deus que manda a terra brotar a água e diz, rocha, dá mel. Se precisar, querido, Ele faz a rocha brotar mel escorrido da rocha, como diz Isaías, como diz o salmista que diz no Salmo 81, se meu povo escutasse, me ouvisse, comeria, Isaías capítulo 1, perdão, se eles escutassem, me ouvissem, eles comeriam o melhor desta terra, eles beberiam do mel que escorre da rocha. Você já viu o mel escorrido da rocha? É Deus fazendo, sabe o que, irmão? Tem possibilidade de uma colmeia ser gerada numa rocha? Mas no teu Deus pode. O nosso Deus gera o melhor para mim, para você, nos lugares mais terríveis. E foi difícil, querido. A família se desesperou como todos nós. E o Senhor conosco. Gideão está aqui, cansado. O Ivan ficou não sei quantos dias sem trabalhar. A empresa do Fábio, os amigos lá, só Deus sabe quanto que eles tiveram. Fábio, vocês pararam de trabalhar porque o Ivan não estava? Pois é, irmão. Não vou não. O Ivan não está lá, eu também não vou. O Bruno vai estar? Não, então também não vou. Amanda vai? Não, também não vou. Então, querido, essa não é a fé de Deus. A fé de Deus é aquela que não abre mão da vitória, independente, porque Deus falou, foi comigo de vitória, falou com mais alguém de vitória, então você vai ter a tua vitória, não importa quantos desistam, e você vai passar por muitas pessoas que param no meio do caminho, por muitas pessoas que vão se deixar abater, por coisas que eles não gostaram que aconteceram, mas aquilo ali foi a gota d'água, irmão, pelo amor de Deus, a gota d'água para poder deixar as coisas que são tuas por uma gota d'água, pelo amor do Senhor Jesus Cristo, vamos parar de nos desviar de uma forma tão terrível assim. A gota d'água é que eu estava sem Deus, a gota d'água que eu não tinha unção para ver Deus operar. Aí, irmão, a Cristina, eu vi no dia que a gente foi orar por ela, aqui na quarta-feira, ela estava com medo, que quando eu terminei de orar, eu vi que a oração parece que nem entrou na cabeça dela.
Eu olhei para ela, só que eu não falei nada. Ela ia fazer a cirurgia no outro dia. Sabe quando você ora por alguém, você vê a pessoa, parece que passou ali e não fez nada. Eu cheguei em casa e falei, meu bem, a Cristina não está bem não, ela está com tanto medo dessa cirurgia. No dia de marcar a cirurgia, o médico, ela chegou lá, querido, a coisa subiu lá, a diabetes, e não pôde fazer a cirurgia. E os médicos remarcaram, disseram, não vamos poder fazer. Eu falei, então é Deus te dando a oportunidade de você ficar pronta. As pessoas, querido, pensam que podem parar porque algum problema aconteceu. Se você parar que não seja para se consertar, é uma parada de prejuízo. Você para se equipar. Quando você não vem na igreja, você tem que ser sábio com o que você faz fora daquele momento. Porque se você não fizer a coisa certa, você está traindo teus valores e princípios de comunhão com seus irmãos. Se você não fizer o que é certo na hora de você estar num culto, que você não vai dar outro para Deus em outro horário, você está correndo um sério perigo do diabo ceifar a tua história. Você dizer que vai fazer uma coisa e vai fazer outra naquela hora que Deus te deu para recuperar as tuas forças, para dar para você entendimento, para dar para você descanso. Então não troque as coisas de Deus pelas coisas do mundo como se fosse quaisquer coisa, como se Deus não fosse considerar. Eu estou dizendo isso pelo Espírito Santo. Eu estou pedindo para você, não se junte ao mentiroso. Eu tenho percebido, irmãos, Deus, Ele me mostrou uma coisa tão gloriosa nesta noite, de ontem para hoje, que eu falei para o pastor, eu disse, meu bem, eu tive um sonho, dentro do sonho eu tive mais uma visão. É uma coisa de louco, irmão, só Deus para fazer umas coisas doidas dessa comigo, né? Eu sonhei e dentro do próprio sonho eu vi o que estava acontecendo dentro do sonho. E dentro do sonho eu estava num ambiente onde nós fomos orar. E quando fomos orar, eu vi que eu caía no poder do Senhor. Mas na hora que eu ia caindo no poder do Senhor, eu dizia assim, meu Deus, tem pessoas aqui que não vão entender o que está acontecendo, pode pensar errado. Mas não tinha o que fazer. É como se aquela manifestação da presença de Deus me fizesse cair. E quando eu caí, eu tive uma visão. E eu via... Olha que coisa mais louca, por isso que eu falei que eu tive uma visão dentro da visão. Eu via, na hora que eu estava caída no poder, que a presença do Senhor Jesus estava chegando. E a presença de Jesus era tão gloriosa, que o dia se parecia com a noite. Irmãos, eu fiquei tão deslumbrada, paralisada, porque quando eu acordei, eu disse para o Senhor, Deus, o que é isso? E eu contei para o pastor, porque nós estávamos lá. E depois que eu levantava, a única coisa que eu sabia é que a glória de Deus era tão grande, que até o dia parece noite, quando Jesus se manifesta. O dia que você enxerga tudo, parece noite, diante da glória de Jesus. E eu disse, meu Deus, foi essa expressão de Deus, e ele falou algumas outras coisas que são pessoais. Então eu estou dizendo isso para você, porque às vezes o Espírito Santo mostra como é que a igreja está, e você pensa que a gente está falando as coisas porque gosta de falar. Nós estamos te preparando para subir para o céu, diga amém. Então, querido, para você subir para o céu, você não pode se desviar mais. Você tem que ser verdadeiro, não pode se juntar ao mentiroso. Não pode concordar com aquilo que é errado e fazer de conta que era só alguma coisa que aconteceu. Seja verdadeiro, se arrependa, porque senão o diabo vai começar a desviar nossas histórias. O Gideão, querido, ele perdeu tudo. Eu não estou fora do contexto. O Gideão perdeu 10 mil da primeira situação. 22 mil, perdão. Sobrou 10 mil. Com 10 mil ainda dava para fazer alguma coisa. 10 mil pessoas. Porque no exército, querido, cada habilidade de cada um, você imagina o quanto Deus não é poderoso para fazer uma obra. Mas aí Deus tirou então, lá mandou embora aqueles que fossem descuidados. Por isso que eu estou dizendo, irmão, quando a gente se desvia, nós podemos ser tirados da obra. Digo, desvio pode me tirar da minha missão. Porque alguns, querido, Deus mandou tratar, né? Às vezes a gente pensa que está vivendo a vida, as coisas da vida estão preparando você para lutar ou para ficar só olhando. E o Gideão
o Senhor disse assim: eu vou provar os homens, leva todo mundo para o ribeiro e manda eles beber água. O teste, irmão. Manda as criaturas beber água. Aí cada um acha que pode beber água igual bebe água em casa, né? Você já viu quando as pessoas não têm muita assim, noção? Você não está mais no reino do mundo, onde tudo é normal. Nós estamos no reino de Deus, onde tudo significa muito o que eu faço, o que eu falo, como eu reajo, aonde eu vou, com quem eu falo, como eu falo. A minha forma de vida, tudo tem um significado espiritual. Parece uma coisinha comum, comportamento, parece uma coisinha que não nada a ver e coisa e tal. Tudo tem um significado espiritual. Tudo está me separando para lá ou para cá. Tudo está me distinguindo ou me apagando. Tudo está me fazendo romper ou ficar preso. As coisas não são o que parece. Foi o que o Senhor falou. Não se engane com o sentido dos teus olhos, com o sentido da nossa visão. Então, querido, o Senhor mandou lá eles tomarem água e cada um teve um que chegou e sentou e ajoelhou. Eu não vou ajoelhar, senão eu não vou conseguir levantar, que eu estou já há muito tempo já de pé, sabe, irmão? Precisamos fazer uns pilates da vida, dar umas esticadas assim nos ossos. E quando eles, só 300, passou lambendo a água assim, ó, olhando, que não estava desatento, que estava ligado. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você ainda está ligado? Está ligado, irmão? Está ligado? Conhece essa expressão, está ligado? Pois é, ainda está ligado. Gideão, com esses 300 aí nós vamos trabalhar. O quê? Pelo amor de Deus, depois de tudo o Senhor ainda me dá só isso? Tem gente que é assim, irmão. Não se desvie, cuidado com as suas palavras. O Senhor percebeu que Gideão estava com dúvida, mas o Senhor, com a sua bênção, Ele deu para Gideão uma visão. E falou dentro da visão de Gideão para ele observar os acontecimentos que estavam se movendo sobre a terra. E disse: Gideão, é o seguinte, eu sei que você está com medo por causa disso aqui que aconteceu. Irmão, Deus te conhece, Deus sabe quando você treme, Deus sabe quando você está assustado, Deus sabe quando você está inseguro, Deus sabe quando você está querendo tomar uma decisão que não devia, Deus sabe. Diga: Deus sabe. E aí ele foi lá e disse assim: ô Gideão, chama teu moço aqui, vai ouvir o que está acontecendo lá. O cara tinha acabado de contar um sonho e o Gideão escutou. E o cara não contou só o sonho, ainda disse a interpretação. Ele disse: sabe o que aconteceu? Cara, eu tive um sonho nessa noite. Irmãos, Deus é tão cuidadoso com a sua obra. Deus nos faz avançar mesmo quando a gente está tremendo as pernas. Diga à pessoa que está do seu lado: segura a tua onda que você vai avançar de qualquer jeito. Irmão, segura. Segura, está tremendo aí as pernas assim. Já viu o crente assim? Oh, meu Deus. Segura. Segura a onda aí, irmão. Pelo amor de Deus. Aguenta firme. Ele chegou lá, escutou tudo. E aí, quando ele ouviu que um pão de cevada estava rondando o acampamento do capitão e caiu em cima da tenda do capitão, o cara disse assim: não é outra coisa, a espada do Gideão vai matar todo mundo. Irmão, o Gideão adorou ali mesmo. Coisa que às vezes nós devíamos fazer em tantos outros lugares. Irmãos, eu me ofendo, vou ser sincero. Às vezes eu fico que nem Samuel, chateada com Deus, por causa de você. Eu gosto, irmão, eu sei que você tem lutas, mas eu não suporto que você despreze o Senhor. Como assim? Não estou falando que você abertamente despreze, eu estou falando de você não ter uma atitude correta para com Deus, por causa das lutas que você passa. Chega na presença de Deus todo desmazelado, todo desmantelado, todo irreverente, todo sem amor, todo sem alegria, sem prazer, sem capricho. Chega bocudo, chega com raiva, chega com aquele semblante duro, com aquela tensão que parece que está duro. Não, sabe, você chega tudo armado, parece a carapaça das tartarugas ninja. Você vê que a tartaruga ninja, né, parece um bicho homem, né? Você já viu o Michelangelo lá, tem aqueles outros lá. Eu gosto de super-heróis, querida, as pessoas são incríveis, elas têm uma criatividade de colocar o ser humano nos monstros, né, irmão? Parece que o ser humano não pode ser
vencedor sem ser um monstro, querido. Eles têm que ser um monstro para ser um vencedor. Está repreendida essa visão do inferno. Tem que virar um trem para poder receber vitória, né? Nós não somos, querido. Diga, eu posso ser vitorioso bonito. Tem gente que não gosta de se elogiar de jeito nenhum, né? Como assim, pai? Você não precisa torcer o nariz, a cara, a boca. Não precisa ficar com os olhos estatalados para vencer as coisas da vida. Eu estou dizendo isso porque isso acontece conosco. Eu estou falando pelo Espírito Santo. Aí o Gideão adorou ali, irmão. Você tem que adorar, não é só quando a coisa você viu, ai, graças a Deus, agora eu já sei. Já sabia, quando Deus chamou, Ele já te deu a vitória. Vamos lá para o conjunto do louvor esteja no altar, já está na nossa hora. E agora, como é que eu vou ler Juízes, né, Deus? Vai ficar, Juízes. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo de número. Não fica com medo não, que eu te chamei de desviado, tá bom, querido? Só conserta, não fica chateado não, só pergunta para Deus se eu estou certo ou não. E eu não te chamei de desviado, dizendo que você está desviado, pelas atitudes. Falando de que a gente vai fazer uma coisa e faz outra. Falando que a gente está em tal lugar fazendo outra coisa. É isso que é. Quantas vezes, irmãos? Quantas vezes? Só Deus sabe. Marcos, capítulo de número 10. Versículo 47. Eu vou ter que ler o 46. Foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos, escute, Jesus foi para Jericó, agora Jesus está saindo de Jericó. E numerosa multidão. Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava assentado à beira do caminho. Ouvindo que era Jesus, o Nazareno pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Diga: levante-se, tenha bom ânimo, Jesus está chamando. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu-lhe o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. Imediatamente tornou a ver e seguia Jesus estrada fora. Queridos, situações aconteceram quando Jesus chegou em Jericó, que não permitiu Bartimeu saber que Jesus estava ali. Situações distraíram aquele cego. O que nos desvia é a nossa incapacidade de enxergar o momento em que a bênção tem chegado na minha vida. O momento que Deus colocou as coisas para acontecer na minha vida. Quando eu perco a visão, então, querido, eu fico retido, eu não consigo avançar. A palavra de Deus fala isso. Eu citei Juízes 16 porque eu ia falar do Sansão, porque Deus me falou da visão. O que tem nos desviado é os nossos olhos. Você pode olhar que todo homem Deus chama para enxergar. Ele chama, o que você está vendo? Quando ele fala com as pessoas, quando ele chama Abraão, ele diz: Abraão, olha, ergue os teus olhos, veja isso. Quando ele chamou Abraão para andar na terra, quando ele chama os seus servos, quando ele chama para ver, quando ele está falando com alguém, ele dá uma visão. Visão é uma percepção do poder espiritual de avançar. Porque quando eu estava aqui adorando a Deus, às vezes as pessoas pensam que eu estou sempre de bem com a vida. Eu estou em Jesus, sempre de boa. Por quê? Porque tem uma unção que não vai embora, porque se chama o Espírito Santo. O Espírito Santo é a unção de Deus, que nunca nos deixa, que nunca, querido, se separa de nós. Então, para mim não louvar, para mim não adorar, para mim não buscar, para mim não levantar a mão, ou eu estou doente para valer. Estou muito mal. Porque, querido, no pior dia da minha vida, Deus me deu canções. No pior luto da minha vida, Deus me deu revelações.
Nas perdas mais significativas desta igreja, Deus falou comigo. Então eu não posso simplesmente desonrar o meu Deus por causa das minhas lutas, porque Ele nunca faltou no meio de todas elas que eu passei. Ele sempre esteve lá presente. Todas as lutas, todos os momentos da minha vida. Deus tem uma visão das coisas para nos dar direção e para nos fazer avançar. Porque se a luta chega na sua e na minha vida e nós não tivermos visão, ela nos segura. Se coloca de pé comigo. Então a Bíblia fala que o cego Bartimeu, quando ele percebeu que Jesus já estava saindo, finalzinho do tempo, irmão. Tem pessoas que infelizmente não vão acordar antes do fim. E a palavra de Deus diz que quando ele percebeu que era Jesus, ele começou a gritar: Filho de Davi, Filho de Davi, eu sei que o Senhor está aí, tem compaixão de mim, tem compaixão de mim. E a palavra de Deus diz que a multidão que não estava nem aí para o cego, começou a dizer para ele: fica quieto, fica quieto. E quanto mais as pessoas diziam para ele ficar quieto, mais ele gritava. Então deixa eu te dizer, querido, sabe o que manda você? Sabe o que controla? É a incredulidade que refreia você. Não fica triste comigo, hein? É a incredulidade que não deixa você ser o que você nasceu para ser, um adorador de verdade. Eu ia cantar hoje: achei em mim verdadeiro adorador, com versos de louvor. Quero contemplar teu rosto, ó Pai. Vem ungir minha oferta de amor. Dou a ti meu coração, meu Deus, meu Pai. Acha em mim um verdadeiro adorador. Como assim, pastor? Uma pessoa que está... eu não vejo a hora de adorar. Você não estava cansado hoje? Coisa melhor da vida, o que é estar diante de Deus. Então eu quero te convidar para cantar o Escape. Nós vamos cantar. Eu sei que tem muitas coisas que nós poderíamos cantar. Se você tivesse animado, nós podíamos ficar aqui até a meia-noite hoje, se você quisesse, entendeu? Ia botar os meninos para tocar aqui e dizer: nós vamos celebrar, nós vamos quebrar o pau aqui. O diabo não vai ficar nem na redondeza de Iracema, não vai ter lugar para ele. Vamos pedir para Deus tirar a cegueira dos nossos olhos e os desvios da nossa mente. Tá bom, querido? De todo o coração, peça isso. O que está nos desviando de Deus? A cegueira, a falta de discernimento espiritual. Não estou percebendo que está a minha oportunidade. E quando ela chega e eu não faço nada, clame, grite. Vamos adorá-lo? Aleluia, Jesus, Santo Deus. Eu não
mistério faz onde fiz. É o mesmo que dá no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Mas vou ter muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Mas vou ter muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ele que acalma o vento, Ele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, mistério faz onde fiz. É o mesmo que dá no alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Mas vou ter muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Leão da tribo de Judá, Rei dos reis, reina para sempre. Reina para sempre. Espírito Santo de Deus, reina para sempre. Reina para sempre. Deus já tem um caminho aberto pelas águas. Profetiza para o teu irmão. Faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Fecha teus olhos. Deus trouxe essa palavra hoje aqui neste lugar, para que você volte para o teu caminho, para que você volte para a tua herança, para que você volte para a tua vitória, para que você volte para a tua paz, para que você volte para a fonte dos teus milagres e poder, para que você volte a ser o homem, a mulher, o jovem, concentrado, decidido, fiel, completo, íntegro, para que você volte a ser fervoroso, para que você volte a ter alegria, paz, para que você saia dos lugares secos e você entre na tua história de alegria e de realização, porque Deus não te fez para ser sozinho. Deus te dá vitória. O Espírito do Senhor está te mostrando que nada daquilo que para você parece importante muda alguma coisa. O que isso muda para você? Ele deixou de ser fiel porque as coisas estão aí dando errado na tua e na minha vida. Ele deixou de ser Deus, de controlar o sol, a chuva, as estações. Ele não tem te dado esperança e força porque está faltando alguma coisa. Significa que Deus falhou, que Ele vai te deixar na mão. Em nome de Jesus, conserta agora teu caminho, teu coração. Sabe o que Deus quer te provar? Que você é abençoado, que você é completo, independente. Poderiam rasgar as tuas roupas. Será que você poderia dizer, como os apóstolos, você poderia se alegrar? Você diz
digno de sofrer açoites por causa do nome do Senhor. Não deixe o sofrimento tirar a alegria e o prazer de você ser uma pessoa correta. Meu querido, Deus está aqui. O Espírito do Senhor, Ele tem uma palavra. Essa palavra é específica, viu, Fábio, para a sua vida. Deixa eu dizer para você, o Senhor, Fábio, Ele diz para você parar de ficar olhando para as situações. Ele quer te levar a um nível mais profundo de vitória. Você tem que parar de olhar para as coisas e se concentrar naquele que te diz que vai te fazer um vencedor. Você pare de se perder nas coisas que estão tentando te distrair como lutas, e comece a colocar os teus olhos naquele que tem solução. Da mesma forma, eu quero dar essa palavra para todo empresário aqui dentro desta casa. Vocês pensam que crescer é uma coisa assim comum? O inimigo está tentando tirar a alegria de vocês verem a vitória por causa dos trabalhos que vocês estão tendo. Assim como ele tenta tirar a alegria de vocês quando os filhos estão crescendo, quando eles estão dando trabalho, o diabo vem colocando um monte de barreira e confusão, dizendo que filho é luta, que filho é gasto, que filho não deixa fazer isso e aquilo. Essas são as distrações do diabo para você não ver o que Deus te deu nas tuas mãos. Teu filho é uma bênção, tua filha é uma bênção. Olha para ele como alguém de Deus. Para de se distrair por causa das ofensas. Digno é, Senhor. Deus está aqui neste lugar nessa noite. O Senhor está dizendo: eu estou tentando te abrir os olhos. Estas coisas que estão acontecendo na tua vida é para que você não tire teus olhos de mim. Para de ficar culpando e olhando para a direita e para a esquerda. Cala-te diante da minha presença. Deixa que eu te defendo das tuas tribulações e necessidade. Eu sou o teu Deus que te guio. Eu te apacento e te sustento. Eu te dou direção e paz. Em nome de Jesus, Senhor, coloca de volta o equilíbrio aqui neste lugar. Coloca de volta equilíbrio emocional aqui neste lugar. Coloca de volta equilíbrio. Vocês estão se perdendo por coisas que Ele já te deu controle para vencer. O Espírito Santo, olhe para mim. Olhe para mim. A tua alma não pode tirar o que Deus te deu. Ela não pode desfazer de você. Não deixe ser um desequilibrado. Não deixe ser uma desequilibrada mentalmente. Pare de gritar e de agredir. Tenha paz em Deus. Tenha paz no Senhor. Tenha paz em Deus, em nome de Jesus. O teu socorro já chegou. A tua vitória você tem. O teu Pai te conhece. Aleluia, Deus. Pai, confirma aqui neste lugar. Deixa eu te dizer mais uma coisa. Tem muitas pessoas que estão perdendo porque não dão ouvidos à voz do Senhor para acreditar e fazer um propósito com Deus de ver acontecer. Você está enxergando um Gideão que você ainda não tinha visto. Servos de Deus também perdem, mas vencem no meio de tudo aquilo que parece que é perda. Deus está te purificando. Deus está te libertando, te fazendo mais forte. Deus não está deixando vocês serem envergonhados com as coisas que vocês estão enfrentando. Vocês acham que só pode tocar, adorar, receber uma nova unção quando vocês estão bem? E se Deus quiser derramar na fadiga, na dor, na necessidade, na canseira de vocês? E se Ele quiser derramar a vitória agora na tua vida, sem você ter nada, sem você ter coisa nenhuma? Para de olhar para as coisas. Deixa o Espírito do Senhor te abençoar. Deixa Deus te fazer quem você é. Senhor, santifica esta casa. Abençoa cada vida aqui neste lugar com esta verdade. Eu sei que o Senhor dará entendimento e clareza. Faz a tua obra prevalecer. Cada um aqui, Senhor, tem
novos desafios para enxergar de uma nova forma. Eu estou te pedindo uma unção específica na visão desta igreja, uma visão específica do poder do Senhor em cada um, em como nós enxergamos os desafios, as lutas, uma unção específica na forma de enxergar. Seja assim a tua bênção para que eles avancem. Quando estiverem cansados, faz essa visão brotar, faz essa visão se estender, faz essa visão alcançar tudo que o Senhor já fez, para a glória do nome de Jesus. E você diz amém. Aplaude Jesus, dá glória a Deus.